assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, Ana, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Finalmente nos esbarramos pessoalmente lá no Ceará, né? Sim, A gente quase que não se. Você me reconheceu, eu não, que eu só tenho como referência a tua foto aqui, que é minúscula, né? Não dá para ver mesmo. Mas tudo bem, estamos juntos. Ontem eu estive lá, foi muito gostoso, foi um encontro muito agradável. E a gente sempre tem a oportunidade de se conectar com pessoas que ou estão conhecendo a casa agora, outros que a gente já conhece há muito tempo e se tromba lá de vez em quando. Essas são experiências sempre muito agradáveis. A Melissa hoje tinha um compromisso, ela já tinha avisado antes, e ela mandou algumas contribuições interessantes. Aí ela fez uma condensação de informações trazidas por André Luiz em toda a sua obra a respeito de fluidos e de energias. Trouxe mais alguns temas interessantes aí para aqueles que queiram se aprofundar. E hoje, sinceramente, se nós não nos debruçarmos um pouco para entender melhor os conceitos de energia, de fluidos, a gente fica praticamente fora da realidade do que está acontecendo no mundo hoje, porque tudo que nos circunda é energia. E o desenvolvimento da ciência e as consequentes aplicações tecnológicas, todas elas se baseiam em princípios de energia elétrica, magnética, solar e uma série fotônica, né? E todos os desdobramentos possíveis de tudo aquilo que está acontecendo, não apenas no campo material, mas também no campo extrafísico, está diretamente relacionado a energias e fluidos que vibram em diferentes diapasões, formando uma infinidade de realidades que nós ainda não compreendemos plenamente, mas que já estamos começando a acessar, ainda que de forma empírica, e que está esclarecendo muita coisa. Cada dia, cada semana, a gente está vendo novos desdobramentos dos avanços da tecnologia e também das ações das inteligências, das consciências que atuam nos distintos planos, porém, se utilizando desse conhecimento de fluidos, de vibrações, para interferir diretamente no plano Terra. E a gente está vivendo isso agora, mais do que em qualquer outra época, porque o véu, a camada que separa a terceira da quinta dimensão, ou seja, a quarta dimensão, ela já faz parte da nossa realidade, de certa forma, embora nós ainda não tenhamos a percepção aguçada o suficiente para poder interagir com ela, salvo raras exceções, entre as quais a atividade mediúnica. Então vamos lá. Energias e fluidos. O mundo, o cosmos, o universo vibram e evoluem num mar de fluidos, energias e vibrações, muitíssimo além das possibilidades humanas atuais de percebê-los em sua intensidade plena. Caso se queira se aprofundar, conhecer, conceber e aprender a ciência universal, adentrar o laboratório vivo e sagrado do cosmos, precisará aprender a raciocinar em termos de energias e vibrações, a pensá-las e senti-las, pois tudo no cosmos tem sua frequência, sua vibração. E absolutamente tudo se manifesta através de energias, desde o espírito até a molécula de vida. Se o cientista da alma
ou pesquisador do cosmos não pensar em termos de energias, jamais conceberá a imensidade do universo, seus multiversos, o cosmos em sua totalidade, e mesmo suas partes e dimensões paralelas à realidade na qual está inserido. Mergulhado nesse oceano de energias, vibrações e fluidos imponderáveis, tudo vibra e vive, cada coisa em sua frequência própria, em sua transcendência material e sua realidade quântica. O que se percebe aqui pode existir no mais além, em outra parte do cosmos, simultaneamente, mas em frequência diferente. Uma pergunta: alguém aqui já leu O Fenômeno dos Três Corpos? É uma trilogia de um autor chinês? Não? Para quem gosta do tema, esse livro não, essa trilogia, ela vem despertando assim muitos debates no plano científico mundial. Já foi recomendado textualmente por dois ex-presidentes norte-americanos, pelo Biden e pelo Obama. Cientistas entre os mais brilhantes do mundo têm usado muitas horas, muitos temas, muitas teses para estudar uma obra de ficção científica. Isso não é pouca coisa. O que se percebe aqui pode existir no mais além, em outra parte do cosmos, simultaneamente, mas em frequência diferente. Ou seja, está falando de universos paralelos. Sob esse aspecto mais amplo, multiexistencial e parafísico, entendemos nós, os espíritos da esfera onde estagio, que o universo todo, o cosmo físico, é precedido pela energia de outro universo, dotado de uma constante gravitacional e energética própria, de leis e fenômenos tão ou mais distintos quanto mais irradiante ele for. Ou seja, há uma escala que a gente poderia colocar simulando a escala de frequências vibratórias dos sons, né? Uma escala que vai sucedendo todas as outras. E nós vivemos aqui numa das notas dessa escala, mas somos diretamente afetados por ela e também afetamos tudo aquilo que está em frequências acima ou abaixo daquela em que vibramos, porque tudo é interligado. Desculpem. Afinal, energia nada mais é do que matéria em estado irradiante, enquanto a matéria, ao se manifestar no mundo fenomênico, é nada mais do que energia coagulada, concentrada. Por sua vez, a energia em si ainda é precedida de outras vibrações, de outras frequências, nas quais vibra o embrião universal de todos os mundos e ao qual denominamos consciência e espírito. Aqui ele faz uma referência ao Livro dos Espíritos, Mundo Normal Primitivo, que tem uma longa explanação sobre isso. Parte dela está naquele texto que a Melissa postou no grupo, em respostas bem enfáticas ali, bem contundentes. Segundo essa perspectiva da realidade genuína, da existência real ou original, a verdadeira civilização não é a material, mas aquela que a precede em torno e acima da realidade do mundo físico. O universo puramente material, orgânico, físico, é que reflete de maneira obscura, nublada e pálida
a realidade desses mundos imponderáveis, nos quais as civilizações do universo revoloteiam e transcendem a capacidade de análise e observação daqueles que creem ser um mundo visível aos sentidos, o único ou o original. Gente, tá muito complicado para vocês a forma que ele está se expressando aqui? Se alguém está com alguma dúvida, está se sentindo desconfortável, por favor, fala. Vamos tentar converter isso em palavras mais simples. Tudo bem? Podemos continuar? Fala, Renata. Ficou sem áudio. Ficou mudo. Agora deu? Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender quando fala de multiverso. Para mim é um pouco confuso. Já tentei várias vezes, mas é um pouco confuso. Então eu achei essa parte aqui um pouco difícil. Perfeito. E não é só para você, Renata. Eu acredito que todos, inclusive aqueles que têm competência pelo estudo, cientistas que se debruçam sobre esse tema, ainda têm grandes dificuldades. Por favor, fecha o teu áudio mesmo. Ainda tem grandes dificuldades de entender esse processo. E hoje, a gente tem a nosso favor algumas referências, por incrível que pareça, no campo do cinema, na arte cinematográfica, certamente intuída, e que aborda nos filmes de ficção esse tema de uma maneira bem abrangente e que, de certa forma, não vou dizer que seja a mais correta, não vou fazer juízo de valor aqui, mas alguns deles apontam com muita propriedade essa migração de algumas consciências de uma realidade física para uma extrafísica, além do contexto da mediunidade que a gente estuda já há bastante tempo. Quem assistiu Matrix, por exemplo, né? Ali tem, inclusive deu origem, esse termo Matrix passou a ser cultivado muito claramente como uma forma de expressar esse universo paralelo, real, enquanto aqui, no plano material, nós seríamos apenas a expressão da Matrix, ou seja, a irrealidade. Tem um outro filme genial com Leonardo DiCaprio também, que eu não vou me lembrar o nome agora, que ele cria mentalmente, junto com vários outros cientistas e tal, eles criam realidades paralelas. Oi? A origem. A origem, perfeito, obrigado por lembrarem. Né? Tem muitas referências cinematográficas que abordam esse tema da existência de múltiplas camadas ou de múltiplos universos ou metaversos, como queiramos chamá-lo, e que, de certa forma, acredito eu, como sempre a ficção e a literatura, se antecipam a descobertas que futuramente a ciência vai validar. Né? Nós já vimos isso acontecer ao longo da história, desde lá atrás, desde Júlio Verne, e cada vez mais estamos acompanhando isso. Eu citei essa trilogia, aliás, eu não vou procurar agora para não entrar naquela, né? A teoria dos três corpos é o nome. Ela é extremamente próxima das realidades que, principalmente, os cientistas que se debruçam sobre física quântica e neurociência aplicada estão chegando a conclusões muito próximas daquilo que é apresentado ali. E muitos daqueles canalizadores que têm trazido informações diversas de várias fontes distintas, eu poderia citar uma dúzia deles aqui, mas alguns mais conhecidos, o Jean Val Elam, quem já viu algum vídeo dele? Só você, Pedro? Ele é um que aborda muito isso. Já, cachorro, legal. Ele é um cara brilhante, que estuda mitologia, assim,
um dos maiores conhecedores da mitologia que eu já tive a oportunidade de assistir e que aborda isso com muita intensidade. Um outro cara que também tem tocado muito nesse ponto é o Sérgio Sacani, por incrível que pareça, no Flow. Né? Daniel Lopes é outro também. Tem muitas referências de pessoas que não estão necessariamente vinculadas ao campo da literatura propriamente dita, mas que são estudiosos do assunto e que procuram, de certa forma, conciliar fofocas e informações de uma maneira que seja mais compreensível. As mais nobres mentes científicas da humanidade, os mais avançados cálculos da física, da matemática e de outras ramificações da ciência humana já detectaram, em seus laboratórios mais aprimorados, que nada de material e concreto existe no interior dos átomos. A vida material, tal como a concebe o pensamento humano, é apenas uma ilusão, algo que meus irmãos, nas manifestações artísticas a respeito da realidade científica, denominaram Matrix. Olha, até ele citando aqui o Matrix, claro que é uma palavra latina, mas se referindo ao filme. Enfim, trata-se do Maya, conceito que ensina que o universo tangível a meus irmãos é absoluta e genuinamente impermanente. A matéria é apenas uma oscilação holográfica do pensamento criador, o qual imprime nas fibras sintetizadas da luz cósmica e sideral uma alternativa visível para formar um quadro, um panorama, no qual as consciências possam se inserir temporariamente, a fim de que se descubram por inteiro, descobrindo o propósito criador no âmago daquilo que creem ser a base de seu mundo holográfico. Aqui cabe outro ponto de reflexão, e não por coincidência eu recebi hoje um livro que eu comprei, que é de autoria de um amigo, e que ele aborda isso de uma maneira fora da espiritualidade. Ele é um cara brilhante, um estudioso de muitas correntes de pensamento, embora seja delegado de polícia por profissão, ele é um pensador, um filósofo, e ele aborda exatamente isso. Tudo o que nós conceituamos como sendo a realidade, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente o odor, aquilo que a gente percebe na pele, aquilo que a gente capta através dos ouvidos, o nosso cérebro não está recebendo, como no caso aqui, através de meios eletrônicos, nós estamos projetando imagens através de uma rede, certo? No caso, o que os olhos captam não vai em forma de imagens, pacote completo para o cérebro, vai em forma de impulsos elétricos que o cérebro decodifica e transforma numa imagem próxima daquilo que nós achamos que estamos vendo. O mesmo se aplica aos sons. As vibrações do ar que os nossos ouvidos captam, elas vão ser encaminhadas para o nosso cérebro através de impulsos elétricos, que hoje já são medidos, já são estudados a fundo com as técnicas mais recentes de diagnósticos de imagem. E o cérebro se incumbe de decodificar esses sinais e convertê-los nessa riqueza incrível que a nossa capacidade auditiva tem de distinguir, por exemplo, a voz de uma pessoa da voz de outra pessoa, de distinguir pelo ruído um tipo de máquina que está funcionando. Isso tudo é o cérebro quem faz, usando
esses sensores que captam as informações do ambiente, mas que não correspondem necessariamente à realidade daquilo que está sendo visto, ouvido, sentido através do tato ou do aroma e até mesmo do paladar. Tudo isso são sínteses processadas pelo cérebro. E aí é onde esse autor questiona se a realidade é mesmo aquilo que nós imaginamos, que dá título ao livro. E aqui ele está falando a mesma coisa. Esse incrível aparato que chamamos universo físico e que corresponde a um cenário tridimensional holográfico que nós, consciências individualizadas, utilizando os sensores contidos nesse corpo que utilizamos, visão, audição, olfato, paladar, tato, vão sendo decodificadas, arquivadas e formando um imenso painel com o registro de todas as experiências pelas quais passamos. É incrível isso. E acima dessa máquina incrivelmente complexa e ainda desconhecida, desculpa, gente, minha garganta está um pouquinho balhada hoje, ainda muito desconhecida pela ciência e por nós todos, existe aquele que é o observador, que participa, absorve, apreende, no sentido de compreende, aquilo que está sendo projetado, captado, decodificado, que é a nossa consciência. Essa, sim, está num plano extrafísico, ela não está no plano material. O cérebro, o encéfalo, o córtex frontal, todos os componentes dessa máquina maravilhosa são matéria. E os impulsos eletromagnéticos, as sinapses, as conexões entre as sinapses, os cachos neuronais, tudo isso é mensurável e visível hoje através das tecnologias mais avançadas. Porém, deixa eu só deixar a Mônica entrar aqui. Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal. Esse ser, essa consciência individualizada, que é a nossa consciência, o nosso eu maior, o nosso espírito imortal, que não é apenas uma camada, são várias camadas entre o plano físico e a nossa essência, em cada uma delas há uma dimensão diferente. Sendo que a mais grosseira é aquela em que nos encontramos fisicamente, em que nos percebemos fisicamente. À medida em que a consciência evolui, através da experiência, do aprendizado, ela vai passando a acessar frequências mais elevadas, a ter percepções mais aguçadas e compreender e interagir com dimensões em frequências mais elevadas do que a física. Mais uma vez, o exemplo mais simples disso, que nós temos familiaridade, é a mediunidade, algumas formas de mediunidade, onde aquele que detém essa capacidade acessa formas de visualizar sem os olhos físicos, ouvir sem precisar das vibrações do ar, a visualizar coisas que nem estão no tempo presente, muitas vezes estão no passado ou no futuro. Um aroma de alguma coisa
que remonta imediatamente a uma lembrança de um pretérito distante, do qual nós nem sequer estávamos acessando mais, mas aquele cheiro nos faz associar com aquilo. Tudo isso são frequências distintas que atuam em diversas dimensões. A nossa mente ainda está limitada à dimensão física. Porém, as informações que ela traduz desses sensores, que são os sentidos, e decodifica, são absorvidas e processadas pela nossa consciência. Essa sim, numa outra dimensão, fora da matéria física. O holograma, todavia, desfaz-se por ocasião do descarte biológico final, fazendo com que a consciência se veja lançada numa dimensão muito além daquela onde estava inserida por necessidade de aprendizado. Eis que o homem redescobre o espírito. Como espírito, percebe que seu corpo é apenas o resultado de padrões energéticos que se alternam indefinidamente entre uma realidade e outra. Em outras palavras, a realidade humana é uma realidade quântica, ou seja, podemos estar aqui e lá simultaneamente, depende do ponto de zóio, como diz o mineiro. Não existe, nada existe de forma duradoura no mesmo lugar. É outro filme interessante também, Tudo no Mesmo Lugar ao Mesmo Tempo, que é uma doideira aquele filme, mas também tem alguns componentes bastante interessantes ali. Aquilo que num instante é perceptível aos olhos, os comportamentos, os relacionamentos interpessoais, a vida material, os corpos embelezados com a exuberância da aparência, da juventude e da virilidade, é apenas isso, aparência. O homem se movimenta em várias dimensões, em meio a fluidos, energias e frequências, raios e ondas. Através deles, vê o próprio mundo e a realidade que o cerca, conforme o foco e a atenção que sua consciência concentra neles, afinando-se ou sintonizando momentaneamente com algo. Por essa razão, existem vários mundos dentro do mesmo mundo e nem todos, absolutamente não todos, estão preparados para enxergar a mesma realidade ou sintonizar com ela. Assim como existem vários mundos dentro do mesmo mundo, ou que extrapolam os limites desse contexto matrixial, também existem vários tempos dentro de um mesmo mundo. Tudo é apenas uma interpretação, uma oscilação, uma realidade forjada com vistas ao aprendizado e ao despertar das potências das mônadas, das centelhas divinas que ao longo de éons vão se processando, evoluindo até chegar a um nível de consciência superior. Perdão, gente, está complicadinho aqui. Alguém aqui conhece o mito da caverna de Platão? Não? Vou sintetizar aqui o máximo possível. Um grupo de pessoas passa uma vida inteira dentro de uma caverna que era muito mal iluminada e quando alguém vem libertá-los e dizer que lá fora era o mundo real, que eles estavam apenas habitando um espaço limitado, eles se recusaram a sair de lá porque eles não acreditaram que existisse algo além daquilo que eles conheciam. Tem uma história de um peixinho também que fugiu, acho que até virou desenho animado, e que ele volta para dizer para os outros que tinha
um mar imenso, além daquele pequeno espaço daquele pequeno tanque onde eles viviam. Tem várias alegorias com relação a isso. Da mesma forma que uma grande massa da humanidade terrestre encontra-se em tamanha limitação consciencial que não conseguem compreender quase nada do mundo que os rodeia, a não ser aquelas experiências limitadíssimas que eles têm e que os deixa muito próximos dos animais. Se alimentam, crescem, procriam, dormem e vivem sem nenhuma reflexão sobre o contexto da sua vida, sobre por que vivem, como estão vivendo, como poderiam viver. Essa é a massa daquelas pessoas, inclusive entre as que nos rodeiam, cultas, de intelecto privilegiado, com grandes recursos financeiros, materiais, mas que são extremamente limitados na sua percepção do universo e creem que tudo está restrito ao campo da matéria, não conseguem transcender a sua compreensão além disso. A maioria das pessoas permanece prisioneira da ilusão. Deixa eu só ler esse parágrafo aí e já passo a palavra para vocês. A maioria das pessoas permanece prisioneira da ilusão, do Maya, do mapa da vida, interpretando-o e tomando como a própria vida. No entanto, há que saber que o mapa é uma ilusão, um desenho, uma representação, e jamais pode ser confundido com o território, a vida em si. Esse mapa, ou matrix, é que alimenta os egos na impermanência dos sentidos, do tempo e da realidade alternativa. O holograma existencial que é sustentado por crenças e emoções das inteligências cativas da estrutura dinâmica que se conhece como elemento material. Para libertar-se dessa ilusão, é preciso, sobretudo, ter vontade e, em seguida, reprogramar a mente para perceber aquilo que escapa aos sentidos imediatos. Desculpe, espero não ter interrompido teu raciocínio, Mônica, e você, Pedro. Mônica, você primeiro. Áudio. Opa, desculpa. Eu entrei atrasada e não estou acompanhando com o livro, né? E eu cheguei acho que eu ouvi você falar que a mente faz parte do corpo físico. Foi isso que você leu? Sim, o cérebro, encéfalo, córtex, toda a estrutura cerebral, ela é física. Sim, mas então acho que eu falei errado. Você disse que a mente faz parte do corpo físico. A mente, ela é uma representação traduzida pelo cérebro de tudo aquilo que os nossos sentidos captam do ambiente. Nela coexistem memórias, recordações, emoções, sentimentos, pensamentos e o ego, as vozes interiores que retroalimentam. E ela está constantemente conflitando esses quatro, vamos dizer assim, moradores permanentes, enquanto a consciência, nem sempre lúcida, não tem controle sobre esse processo mental. Eu acredito no Lacerda que a gente tem 7 corpos, né? Um é o que a gente chama de físico, né? Que não fala assim, a carne, né? E depois tem outros que chama corpo mental, né? Que faz parte do astral. Né? Então, Cada um deles numa dimensão distinta. Diferente. Então, assim, a mente, seguindo o raciocínio do Lacerda, que
que eu acredito nele, a mente não está no físico, a mente está no corpo mental, no corpo astral, né? Assim como as emoções, não está no físico, está no corpo mais sutil. É só isso que eu queria pontuar. Tá. A gente poderia traçar longas considerações, mas eu não vou me estender muito sobre isso. Sob certo aspecto, eu concordo com esse ponto que você colocou, mas no sentido de dimensões, a mente faz parte da dimensão física, mais próxima do cérebro, enquanto que a consciência, acima dela, é que processa as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as lembranças, e essa sim está numa dimensão paralela. Fala, Pedro. Não, é só em cima do que você estava falando aí, que eu até concordo, a grande maioria da massa, né, às vezes tem até pessoas, como se diz, com estudos, tudo, tem a visão como um todo material. E até mesmo a pessoa, por exemplo, sendo inteligente, tendo a sua fé, ela procura raciocinar de uma maneira mais voltada para o material. E até na hora da fé, ela sabe que, por exemplo, tem alguma coisa assim na sua crença, na sua fé, alguma coisa divina, mas, como se diz, no pensamento dela vai acontecer alguma coisa mágica em relação à fé que ela tem, entendeu? Sem raciocinar, né? E isso aí, eu até, essa opinião minha, né? Até muitas vezes até ignorância nossa, muitas vezes pensamos que a gente é a unidade principal, e não é, né? A gente é como se fosse um plano B, C, D, bem lá para frente, não é o principal. Ou seja, a gente está fora da festa principal. Infelizmente, nós ainda estamos fora da festa principal e precisamos evoluir, né? Eu até uma consideração do filme que você falou aí, da origem, né, do Leonardo DiCaprio, que no filme, por exemplo, ele tem, eu não lembro direito, eu peço até desculpa, como se fosse assim, ele faz um procedimento lá, que ele sonha e ele entra no sonho, né? Ele participa como engenheiro. E no próprio sonho, ele também faz um novo procedimento e entra no outro sonho. E aí eu até vi, assim, num paralelo, eu não lembro qual podcast, com um espiritualista, ele falou, né, que ele conseguia, numa projeção, né, fazendo uma nova projeção, dentro da projeção que ele já está fazendo, uma nova projeção para uma vibração, para uma densidade mais sutil ainda. Então, eu fiz até um paralelo com o filme na época, o filme fala exatamente, muitas vezes a gente vê filme de, como se diz, de ficção científica, mas como se diz, os produtores do filme estudam muito, às vezes não simplesmente joga, né? Então, quer dizer, é muito interessante, muitos filmes científicos é nesse sentido, né? A gente analisar, realmente ele pensou nisso aí, ou simplesmente jogou por imaginação pura? Não, ele teve intuição e muitas vezes estudou mesmo, né? Então, eu vi um paralelo com esse, eu não lembro do podcast, né? Que essa pessoa que era espiritualista, ela falou, né, que ele fez uma projeção astral e dentro da projeção astral ele fez uma nova projeção com uma densidade mais sutil ainda do que aquela que ele já estava. Ou seja, acessou níveis dimensionais diferentes, sendo que ele precisou sair, por exemplo, fazendo uma analogia tosca, da terceira para a quarta dimensão, e através da quarta dimensão conseguiu acessar a quinta, porque da terceira para a quinta ele não conseguiria diretamente. Perfeito. Isso é um exemplo. Tá? Outro filme interessante que me veio à mente agora, bom, gente, vocês sabem que eu sou apaixonado por ficção científica. O Interstellar, que é outro também, do mesmo diretor, que é genial e muito interessante. Ele vai responder alguma coisa aqui nesse sentido. Os chamados padrões vibracionais, constituintes da intimidade da matéria, são o que resta das observações do mundo material. Ou seja, a matéria é ilusão dos sentidos e a vida material social, um teatro sustentado pela mente e criado no intuito
de que as mônadas, os embriões da vida, recubram-se e descubram o caminho de retorno ao mundo original. Que comparação incrível ele faz aqui, né? No intuito de que desbravem, ao longo dos milênios e no silêncio do cosmos, o percurso de regresso à espiritualidade, à própria origem e ao mundo primordial. Inúmeras mentes mais evoluídas, esclarecidas e em constante aprendizado, mergulham no mundo ilusório da matéria regularmente, mas tem acontecido isso, sobretudo, nas últimas 5 ou 6 décadas, isso é, desde os anos 50 aproximadamente, com o intuito de desvendar, perante os habitantes das esferas da ilusão material, a realidade quântica, energética e transcendente do universo. A física quântica e a física relativística da atualidade já conseguem antever a realidade do espírito e esses outros mundos, universos e vibrações, cujas frequências já são tênue e paulatinamente detectadas nos laboratórios terrenos. Não há como deter a marcha do progresso, e o mundo caminha inexoravelmente para as fronteiras da espiritualidade. Perante o avanço de um novo paradigma, cede à falácia dos governos humanos e dos sistemas econômicos, seja do capitalismo, que cria bens, mas não é capaz de distribuí-los satisfatoriamente, seja do comunismo ou do socialismo, que alegadamente pretendem distribuir de modo equitativo a riqueza, mas não a conseguem gerar nem manter, e assim produzem ainda mais miséria e miseráveis. Os sistemas humanos de governo deverão chegar ao máximo de sua inutilidade para que o conceito novo possa surgir e ser gerado. Gente, eu vou repetir essa frase porque ela toca fundo no meu coração, é algo que eu acredito há muito tempo. Os sistemas humanos de governo deverão chegar ao máximo de sua inutilidade para que um conceito novo possa surgir e ser gerado. Uma ideia nova, com conteúdo viável e plausível, que substitua um conceito antigo que precisou da ruína de tantos filhos da terra para subsistir. Rui o antigo mundo das cinzas, das insatisfações humanas, enquanto o conceito de espiritualidade sobrepõe-se, atendendo aos anseios de felicidade. Gente, isso é uma interpretação escatológica do processo de transição no sentido da sua finalidade última, que é eu não vou usar a palavra destruição, embora seja a mais correta, né? Shiva, o princípio da destruição, da renovação. A sociedade humana ela precisa ser destruída para ser reconstruída. Não há como tentar fazer remendos ou puxadinhos na sociedade humana atual, porque aqueles que dominam os sistemas, eles se opõem e fazem tudo que está ao seu alcance, inclusive usando as táticas mais recentes de desinformação, de descredibilização daqueles que apontam conceitos diferentes, porque eles sabem dessa realidade e que, quando ela vier inequivocamente a público, vai derrubar todo o sistema atual. Esse filme mais recente do Spielberg, o Disclosure Day, está no cinema, eu não assisti ainda. Mas pelo que eu já assisti de sinopses, gente, desculpem, tá complicada a minha gargantinha, eu não tenho nenhuma pastilha aqui. Ele é muito tendencioso, segundo alguns comentários que eu já vi a respeito. Eu até compartilhei um link com vocês, não sei se vocês viram,
do Jean-Val Ellan comentando sobre esse filme. Só que não é a minha linha de percepção, a forma como eu acredito. Eu estou muito mais alinhado com o que o Joseph coloca aqui. Há que haver necessariamente um reset, seja ele da forma que for, causado pelo que for, pelas mudanças climáticas, por ações exógenas que venham de fora do planeta, seja por guerras causadas por nós mesmos, mas em algum momento tem que haver um reset. Tem que botar abaixo as estruturas da sociedade atual. Não é acabar com o mundo, acabar com o planeta, em absoluto, mas inutilizar as estruturas de poder, completa e totalmente, sem margem para que elas sobrevivam de alguma maneira. E aí entra o campo da ficção novamente, cada um a imagina de uma forma. O Miguel Nicoleles, no livro dele, Nada Mais Será Como Antes, ele tem uma teoria muito interessante. No meu livro, eu desenvolvo outra forma de entender esse processo. Claro que nem eu, nem ele estamos absolutamente certos, nem o Joseph aqui, mas a gente tem em comum a certeza de que isso, em algum momento, já está acontecendo, em planos distintos, já estamos atrasados, com um delay de tempo, em outros estamos avançados, porque nas diversas dimensões as coisas transcorrem em formas diferentes do tempo e do espaço da Terra, onde estamos aqui limitados pela gravidade terrestre. Fora desse contexto não existe o tempo e nem o espaço. Essas mudanças já estão ocorrendo, em alguns lugares elas já se concretizaram, em outras elas estão um pouquinho atrás. Cada um pode conceber isso da sua forma, e nenhum de nós estará totalmente certo, tampouco totalmente errados. Já estamos quase no finzinho dessa primeira hora. Vamos passar para a segunda sala, para não sermos interrompidos, do segundo link que eu passei, tá? E o anterior não está valendo, ok? Fechando essa sala, abrindo. Tudo bem aí, Tó? Tudo bem. Vamos ver, está faltando o Odair, o Cássio. Ah, não, o Odair está aqui. Irene. Está faltando só o Cássio, né? Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Ah, já chegou. Pronto, chegou. Estamos todos cá de volta. Então, esse processo, ora em curso, que dentro do contexto espírita se convencionou chamar de transição planetária, ele tem infinitas formas de percepção, de conhecimento e de apresentação, desde os primórdios ali da doutrina dos espíritos, através de Kardec, até os tempos mais recentes, né, com o avanço absurdo da ciência, e hoje, grande parcela das mentes mais brilhantes que atuam no plano físico já tem a consciência desperta para isso.
alguns de forma coerente, participando para colaborar, para, de alguma forma, trazer acréscimos de evolução, e outros que querem manter tudo como está e piorar tanto quanto possível, porque sabem que seu tempo terminou e que em breve também terão que deixar esse plano, essa dimensão na qual se encontram, e ir para uma outra dimensão, para outra morada na casa do Pai. A ciência, com quantos seus avanços louváveis, não consegue responder aos anseios e angústias. A vida de aparente conquistas e liberdade sexual, drogas, permissividade e liberalismo religioso e filosófico mostrou-se incapaz de proporcionar a felicidade e a plenitude. As multidões, perdidas diante de dogmas políticos, existenciais e culturais e de uma suposta religiosidade, assomam às ruas. Demonstram-se cansadas do mundo velho e encetam intestinas revoluções que somente precipitam ou fazem decretar o fim de uma era calcada nos interesses e na visão material. O ser humano anseia por voos mais altos, e a sociedade e as nações do mundo sentem as dores de um parto, no qual será gerado o homem novo, a nova humanidade. O mundo caminha rumo aos braços da espiritualidade, transcendendo-se, extenuado que está, ante os velhos padrões de uma civilização sem civilidade. Uma civilização sem civilidade. Isso descreve brilhantemente a atual sociedade humana. Para breve, o homem compreenderá, o cientista descobrirá Deus além das aparências e das cordas do universo quântico, porque ele faz referência à teoria das cordas. Não tardará em descobrir que Deus e a realidade parafísica constituem o próximo estágio de estudo da ciência. E Deus, finalmente, sairá do domínio exclusivo das religiões que faliram na tentativa de manipular as consciências. Sem a concepção de uma realidade energética, de uma constante multidimensional e da ação de uma mente diretora, o universo não passa de uma inconsistência matemática. A vida, em todo o universo, será descoberta como uma possibilidade e não como uma realidade única, inexorável. Prevalecerá a ótica mais quântica do mundo e do cosmos, da realidade dos fluidos e das vibrações, das ondas, das cordas, da antimatéria. Enxergar a vida como uma possibilidade quântica fará com que a morte seja vista de maneira diferente de como é hoje. O mesmo se dará com os valores do mundo, que serão revistos e reagrupados segundo um paradigma existencial distinto do atual. A morte passará a ser encarada, então, como o colapso da consciência quando não consegue conceber a realidade quântica de modo mais abrangente. E é, então, arremessada por forças descomunais a esse universo original, real, a fim de alimentar-se e a sua realidade íntima de elementos consistentes. Ora, o espírito, mesmo daquele que não acredita na existência extrafísica, quando o corpo do qual ele se serve deixa de funcionar, ele se vê arremessado, acreditando ou não que ele vai continuar vivo, querendo ou não, ele continua a existir. Porém,
numa dimensão diferente daquela onde ele se encontrava quando ele estava ocupando um corpo físico. E aí se desenrolam todas as histórias que nós conhecemos, relatadas pela psicografia, pela psicofonia e pelas mais diversas formas de comunicação mediúnica. Do outro lado, já é uma outra dimensão, que não é mais a física. A psicologia, enriquecida com novas inspirações, desbravará fronteiras inéditas e irá ao encontro da transcendência, constatando que o ser, a inteligência ou a consciência existe além dos arquétipos conhecidos e estudados na atualidade. Para além dos padrões vitais da existência, decifrará os arquétipos supramentais, supravitais, bem como os corpos de manifestação mais abrangentes e sutis, até mesmo em relação àqueles atualmente percebidos, estudados e concebidos por meus irmãos cientistas da alma humana. Ou seja, essas dimensões dos nossos corpos extrafísicos, que a Mônica se referiu há pouco, a nossa compreensão, o nosso alcance sobre ele, sobre esses níveis dimensionais, ainda é muito limitado, né? Porque a ação da gravidade da matéria, de alguma forma, bloqueia acesso a níveis mais altos. Somente aqueles raros que conseguem transcender é que chegam ao ponto de acessar esses níveis vibracionais superiores, e mesmo assim com algumas limitações. Há corpos absolutamente imateriais. Há realidades e padrões absolutamente não mentais, cuja existência ainda não é objeto sequer de observação de muitos detentores do conhecimento, estudiosos da filosofia ou do psiquismo humanos. As estruturas parafísicas ou imateriais perduram, pois vibram e sobrevivem à transformação e à metamorfose da vida e dos elementos materiais. Mesmo as concepções a respeito da mente humana ainda são muito acanhadas e materiais para serem capazes de definir aquilo que é indefinível no vocabulário humano atual e com os recursos puramente ilusórios dos sentidos humanos. Afinal, para penetrar esse universo desconhecido e descrever coisas novas, é necessário transcender a realidade cotidiana e utilizar sentidos novos e habilidades psíquicas com laboratórios devidamente equipados, com instrumentalidade parafísica, energética e espiritual. Isso é outra coisa que já está rolando há muitos anos. Muitas das nações mais desenvolvidas têm estudos secretos, outros nem tanto, que vêm sendo levados a efeito com médiuns, com pessoas que têm paranormalidade de qualquer tipo, o estudo dessas frequências de energia, as teorias que vêm sendo desenvolvidas mais recentemente, como a teoria das cordas, a teoria da fenda dupla, são desdobramentos desses estudos. Eles estão muito adiantados nesse conhecimento da espiritualidade. Como é que chama aquela outra série daqueles X-Men? Né? Que tem lá o Xavier, que tinha um poder mental incrível e que reunia paranormais em todo o mundo e procurava dar algum suporte para eles, geralmente crianças e jovens, né? Dar algum suporte para que eles pudessem sobreviver aos seus próprios poderes. Também aí tem algumas lições interessantes.
Para quem alimentou a ideia e elaborou a vida de acordo com a visão de que ela é apenas matéria, e isso vale também para os cientistas mais experientes que assim se portaram, a realidade da consciência e de um universo quântico pode parecer algo ininteligível ou inconcebível. A ciência, os cientistas engessados no velho paradigma linear não conseguem considerar uma realidade além da material e daquela aprendida pelos sentidos físicos, pois ela é refratária às observações da tecnologia puramente material. Portanto, está posto o dilema, que, como se vê, é paradigmático. Não obstante, o mundo avança e o homem de todas as latitudes redescobre o espírito e mergulha na mente humana. Perdão, mergulha na mente divina. A realidade dos fluidos, das energias, de elementos não estritamente materiais, tanto quanto da influência da consciência sobre as diversas transformações da matéria, a influência da consciência sobre as diversas transformações na matéria, isso é importante. Finalmente, o foco da ciência nova, que se ergue sobre o limitado método atual de concepção da vida e do cosmos. A partir daí, surgirão propostas de renovação, novos paradigmas e uma nova abordagem da problemática humana, levando em conta que tudo, afinal, é energia pura, latente, pujante, vibrante. O universo, por sua vez, é essa energia expandida aqui, condensada acolá, que forma, em diferentes frequências, as diversas dimensões, os universos que se interpenetram, convivem e evoluem rumo ao infinito. É isso aí, gente. As coisas estão rolando, estão acontecendo de uma forma tão rápida e tão veloz que nós não conseguimos acompanhar. O nosso equipamento biológico, que evoluiu ao longo de centenas de milhares de anos até atingir o estado de arte em que ele se encontra hoje, não consegue as transformações, as mudanças necessárias para acompanhar a velocidade das transformações da ciência. A tecnologia se multiplica automaticamente de forma exponencial. E os nossos equipamentos físicos, nosso cérebro físico, não acompanha essa velocidade de mudança. Isso resulta numa série de fenômenos, inclusive sociais, que a gente presencia agora e que vem sendo debatido por filósofos, educadores, no mundo inteiro. Essa é a primeira geração de seres humanos que sabe menos do que os seus pais sabiam, que tem menos recursos e perspectivas do que os seus pais tiveram. Nós temos um número absurdo de consciências que têm um distúrbio cognitivo total e absoluto, que não enxergam, não conseguem conceber algo que diferencia daquilo que eles acham que é certo. E ninguém os faz mudar de ideia. Isso acontece em todos os âmbitos da sociedade humana. Desde a torcida por um determinado time de futebol, ou a tendência a apoiar uma determinada ideologia política, ou uma forma de interpretar as diversas denominações religiosas,
E daí surgem os fanatismos de toda a ordem e os distúrbios causados por eles. É uma realidade. O viés de confirmação, que já foi estudado lá nos anos 70, esqueci o nome do psicólogo agora, Frischman, se não me engano, é uma coisa óbvia e recorrente, amplamente utilizada pelas redes sociais e pelos meios de comunicação. Se eu gosto de um carro amarelo, eu só vou enxergar carro amarelo na minha frente. Vou receber influências algorítmicas e espirituais, porque isso está no domínio da mente e consciência, que vão transformar a minha forma de pensar para confirmar aquilo que eu acho. O nosso cérebro faz tudo possível para economizar energia e não apresentar contraditórios. Ele quer economizar o máximo e se contentar com aquilo que a gente já se condicionou a achar que é a nossa verdade. Por isso é tão difícil para nós mudarmos de opinião. A não ser aqueles que já estão um pouco mais traquejados nisso, já desenvolveram melhor suas inteligências emocional e espiritual, e já não se prende mais a conceitos e paradigmas do passado, estando aberto a novas formas de interpretar a vida. Para quem nunca ouviu falar de reencarnação, entrar numa conversa sobre espiritualidade fica difícil. Dificilmente essa pessoa vai se interessar em continuar a conversa por mais que alguns minutos, que contraria frontalmente a sua crença mais profunda. A menos que já esteja com a consciência próxima do limiar de se abrir a perceber novas realidades. Da mesma forma, nos encontramos nós, hoje, estudando, semana após semana, livro após livro, aula após aula, palestras, refletindo, observando. A gente vai gradativamente acessando, de uma forma muito sutil, níveis de informação, de percepção, de intuição mais apurados. Não num processo traumático, num salto quântico, mas gradativamente, um degrauzinho de cada vez. E esses nossos encontros aqui têm, principalmente como objetivo, ajudar a todos nós, né, com, de certa forma, o auxílio daqueles autores cujos livros estudamos, mas principalmente com as nossas interações, que também resultam em intuições e em participação daqueles que se encontram no plano extrafísico, mas que também nos incluem, também mexem ali nos ajustes para que nós possamos conceber melhor determinados conceitos. E isso está em curso para todos nós. Gente, cansei, falei demais, como sempre, né? Claro, não que isso seja novidade. Mas hoje quase sem interrupções e com a garganta meio bichada. Vou deixar esses 13 minutos finais aí para vocês. Estou falando sério. Então nós vamos ficar em silêncio aqui até encerramento. Deixa eu falar, então. Eu vou colocar no grupo um videozinho de um podcast que o Dr. Sérgio Felipe estava fazendo, e que ele pergunta quem a gente é. Quem é você? Aí fala, eu sou uma pessoa que pensa, sou uma mente, né? Aí ele vai falar assim, bom, mas se você tem um pensamento, você não fica analisando o seu pensamento? Aí fica, sabe, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu concordo, se eu não concordo, você fica analisando a sua própria mente. Então, você não é a mente, né?
Você é um ser acima da sua mente. Então, ele segue um raciocínio, assim, que vai desmontando a gente, e no fim a gente descobre que a gente não sabe quem a gente é, né? Então, é isso, assim, a gente é um corpo físico, vamos falar assim, que tem um corpo que a gente considera o corpo espiritual preso ao corpo físico, através de um cordão de prata, né? E aí, quando a gente está com o corpo físico em estado de descanso, vamos falar assim, que a gente entra em outras ondas, a gente consegue soltar um pouquinho o corpo perispiritual e aí passeia, né? Porque está sutil e passeia. Aí, se a gente consegue alcançar os outros corpos, né? O corpo mental, a mente é uma coisa fantástica, né? A energia da mente é uma coisa fantástica. Se a gente consegue atingir esses níveis de mental, a gente consegue acessar lugares, né, e memórias, e sensações, e sentimentos dessa vida de outras vidas. A gente permeia sobre o tempo, né? A gente consegue buscar memórias de vidas passadas nossas e de outras pessoas. Então, nós médiuns, a gente consegue com a ajudinha dos mentores sempre, né, pular, né, nessa linha do tempo, ou ir até esse momento e voltar, né, e acessar, mas é justamente isso, a gente entrar numa frequência, saindo cada vez mais da matéria do 3D, né, presa a essa massa, né, e conseguir atingir esses níveis de mente, esses níveis de emocional, para que a gente consiga realmente andar pelo mundão e andar na linha do tempo. É difícil de entender isso, mas é mais ou menos, basicamente, eu acho que eu entendo dessa maneira. Quando a gente dá comandos para a mente, para que a gente vá olhar o passado de uma pessoa, ou pergunta para um espírito que a gente está ajudando, para que ele olhe no passado dele e veja o que ele estava executando, o que estava fazendo, a força da energia da nossa mente faz com que a mente do espírito que a gente está ajudando consiga ir com a gente naquele determinado tempo e lugar. Então, assim, a força da mente eu acho que, assim, é extraordinária. E a gente usa pouco, né? Tanto na paranormalidade, que todo mundo tem, na mediunidade, que todo mundo tem, desenvolvida ou não, mas a gente tem pouco. Então, eu acho que a gente tem que treinar realmente, é um treino, eu acho que diário, de conseguir acessar comandos da mente. Eu vou dar um exemplo que eu usei a semana passada. Meu marido, sempre que ia ao shopping, ele falava assim, vou chegar lá no shopping, vai ter uma vaga me esperando, na porta da entrada do shopping. E a gente chegava lá e estava a vaga, a gente ria, né? Dava risada, coincidência, 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 até que a gente viu que não era mais coincidência, que ele realmente tinha essa força mental, né? E eu resolvi testar a minha, né? Então, a gente vai treinando. Eu vou chegar num lugar, tem uma vaga lá me esperando, vai estar na frente da porta, não vai ser mais fácil. E isso vai acontecendo. Por incrível que pareça, isso vai acontecer. Então, às vezes, tem gente que acha que eu tenho sorte, mas a força mental coloca você numa vibração que você consegue executar tarefas que o corpo físico não consegue. Não significa que o fato de você desejar que a vaga estivesse lá à sua disposição tenha feito que aquela vaga ficasse segregada ali, ninguém a visse até que você chegasse. Ou que foi removido um veículo que lá estava através da tua força mental. Em absoluto. Mas ela usa da sincronicidade para que você acabe chegando exatamente no momento em que há uma vaga disponível, não necessariamente aquela,
Não está numerada, mas acessível e fácil para você. Isso pode acontecer em qualquer circunstância das nossas vidas. Nós temos, sim, esse poder incrível, e embora o chamemos de poder mental, a mente é só a ferramenta. Quem comanda e modula as frequências vibratórias que causam a transformação na matéria física é a consciência, que está num outro plano, numa outra dimensão, que chamamos corpo mental superior, mental inferior, o astral, duplo etérico, que são aquelas camadas mais densas do nosso perispírito. Todos eles estão, de alguma forma, e a gente já estudou sobre o fluido cósmico universal, ectoplasma, né? Eles são, ainda que sutis, mais sutis que a carne física, são ainda, em grande parte, formados por matéria, quintessenciada, numa densidade muito menor, mas ainda matéria. Só a partir do búdico para cima é que aí é pura energia, já sem fluido cósmico, fluido vital, ectoplasma ou qualquer outro resquício da matéria planetária. Hoje a gente já está começando a arranhar desse campo de conhecimentos. Gente, ninguém sabe daqui até o final do ano o que pode acontecer, tanto no campo das descobertas, quanto dos próprios acontecimentos escatológicos do planeta, da situação em que vivemos e da população planetária. Então, mais importante é a gente estar preparado e não esquecer que, de todos os aprendizados, de toda a teoria, a única que realmente é significativa para todos nós nesse momento é entendermos, projetarmos e trabalharmos mais aquela vibração, aquela energia a que chamamos amor. É por isso que a gente sempre encerra aqui invocando aquela figura tão querida, figura materna de Maria de Nazaré, que acho que no nosso imaginário é uma forma fácil de identificarmos como sendo uma expressão de amor profundo e absoluto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Valeu, gente, brigadão. Desculpem aí os pequenos probleminhas técnicos e vocais. Obrigada, boa noite. Ótima semana para todos. Boa noite. Paz. Boa noite. Uma ótima semana para todos. Boa noite.